A natureza da fantasia visionária, ou imaginação, é muito pouco conhecida, e a natureza externa e a permanência de suas imagens sempre existentes são consideradas menos permanentes do que as coisas da natureza vegetativa e geradora. Ainda assim, o carvalho morre tanto quanto a alface, mas sua imagem eterna e individualidade nunca morre, mas se renova por sua semente. Assim também a imagem imaginativa retorna pela semente do pensamento contemplativo. Blake. As imagens de nossa imaginação são as realidades das quais qualquer manifestação física é apenas a sombra. Se formos fiéis à visão, a imagem criará para si a única manifestação física de si mesma que tem o direito de fazer. Falamos da realidade de uma coisa quando nos referimos à sua substância material. Isso é exatamente o que um imaginista quer dizer com sua irrealidade ou sombra. Imaginar é uma sensação espiritual. Entre na sensação de seu desejo realizado. Por meio da sensação espiritual, por meio do uso da visão imaginal, do som, do cheiro, do paladar e do tato, você dará à sua imagem a vivacidade sensorial necessária para produzir essa imagem em seu mundo externo ou sombrio. Aqui está a história de alguém que foi fiel à sua visão. FB, sendo um verdadeiro imaginista, lembrou-se do que ouvirá em sua imaginação. Assim ele escreve. Um amigo que conhece meu gosto apaixonado por ópera tentou obter a gravação completa de Tristão e Isolda de Kirsten Flagstad para mim no Natal. Em mais de uma dúzia de lojas de discos, ele ouviu a mesma coisa, e a RCA Victor não está relançando esta gravação e não há cópias disponíveis desde junho. Em 27 de dezembro. Decidi provar seu princípio novamente obtendo o álbum que tanto desejava. Deitado em minha sala de estar, entrei mentalmente em uma loja de discos que frequento e perguntei ao único vendedor cujo rosto e voz me lembro: "Você tem a Isolda completa de Flagstad?" Ele respondeu: "E sim, eu tenho." Aquilo acabou com a cena e eu a repeti até que fosse real para mim. No final da tarde, fui àquela loja de discos para encenar fisicamente a cena. Nenhum detalhe fornecido pelos sentidos me encorajou a acreditar que eu poderia sair daquela loja com aqueles discos. Em setembro passado, o mesmo vendedor na mesma loja me contou a mesma história que meu amigo havia recebido lá antes do Natal. Aproximando-me do vendedor que eu tinha visto na imaginação naquela manhã, eu disse: "Você tem a Isolda completa de Flagstad?" Ele respondeu: "Não, não temos." Sem dizer nada audível para ele, eu disse interiormente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Ao me virar para sair da loja, notei na prateleira de cima o que pensei ser um anúncio desse conjunto de discos e comentei com o vendedor: "Se você não tem a mercadoria, não deve anunciá-la." "Está certo," ele respondeu, e quando ele estendeu a mão para pegá-lo, descobriu que era um álbum completo, com todos os 5 discos. A cena não foi tocada exatamente como eu a havia construído, mas o resultado confirmou o que minha cena imaginada implicava. Facebook. Depois de ler a carta de FB, devemos concordar com Anthony Eden que é uma suposição, embora falsa, se persistir, se tornará um fato. A fantasia de FB, fundindo-se com o campo sensorial da loja de discos, enriqueceu aspectos dela e os tornou dele, em o que ele percebeu. Nosso futuro é nossa imaginação em sua marcha criativa. FB usou sua imaginação para um propósito consciente, representando a vida como ele desejava que fosse e, assim, afetando a vida em vez de apenas refleti-la. Ele estava tão certo de que seu drama imaginal era realidade, e o ato físico era apenas uma sombra, que quando o vendedor disse não temos, FB disse mentalmente: "Não foi isso que ouvi você dizer." Ele não apenas se lembrava do que tinha ouvido, mas ainda se lembrava. Imaginar o desejo realizado é buscar que encontra, pedir que recebe, bater a porta que se abre. Ele viu e ouviu o que desejava ver e ouvir, e não aceitaria a não temos-a como resposta. O imaginista sonha acordado. Ele não é o servo de sua visão, mas o mestre da direção de sua atenção.
A constância imaginativa controla a percepção dos eventos no espaço-tempo. Infelizmente, a maioria dos homens sempre mudando, como um olho sem alegria, que não encontra objeto digno de sua constância. Percy Bysshe Shelley, To the Moon. A senhora Gr. também tinha ouvido com imaginação o que ela queria ouvir fisicamente e sabia que o mundo exterior deveria confirmá-lo. Esta é a história dela. Algum tempo atrás, anunciamos nossa casa à venda, o que era necessário para comprarmos uma propriedade maior na qual havíamos feito um depósito. Várias pessoas teriam comprado nossa casa imediatamente, mas fomos obrigados a explicar que não poderíamos fechar nenhum negócio até sabermos se nossa oferta pelo imóvel que queríamos havia sido aceita ou não. Nesse momento, um corretor ligou e literalmente nos implorou para permitir que ele mostrasse nossa casa a um cliente dele que estava ansioso por este local e ficaria feliz em pagar ainda mais do que pedíamos. Explicamos nossa situação ao corretor e ao seu cliente, ambos afirmaram que não se importavam em esperar que nosso negócio fosse consumado. O corretor nos pediu para assinar um papel que ele disse não ser vinculativo de forma alguma, mas que daria a ele a primeira chance de venda se nosso outro negócio fosse concluído. Assinamos o papel e mais tarde descobrimos que na lei imobiliária da Califórnia nada poderia ter sido mais vinculante. Alguns dias depois, nosso acordo para a nova propriedade fracassou, então notificamos esse corretor e sua resposta verbal foi: bem, esqueça. 2 semanas depois, ele entrou com uma ação contra nós por uma comissão de $1.500. A data do julgamento foi marcada e pedimos um julgamento com o júri. Nosso advogado nos garantiu que faria tudo o que pudesse, mas que a lei nesse ponto específico era tão rigorosa que ele não via nenhuma possibilidade de ganharmos o caso. Quando chegou a hora do julgamento, meu marido estava no hospital e não pôde comparecer comigo em nossa defesa. Eu não tinha testemunhas, mas o corretor trouxe 3 advogados e várias testemunhas contra nós. Voltei-me à minha imaginação e foi isso que fiz. Desconsiderando completamente tudo o que havia sido dito pelos advogados, testemunhas e pelo juiz que parecia favorecer o autor, pensei apenas nas palavras que queria ouvir. Em minha imaginação, escutei atentamente e ouvi o chefe do júri dizer: consideramos o réu inocente. O júri deliberou do recesso do meio-dia até as 4:30 da tarde, e durante todas essas horas eu sentei no tribunal e ouvi essas palavras repetidamente em minha imaginação. Quando os jurados voltaram, o juiz pediu ao capataz que se levantasse e desse o veredicto. O capataz se levantou e disse: consideramos o réu não culpado. Se houvesse sonhos para vender, o que você compraria? Thomas Lovell B2, Druin Pedlari. Você não compraria seu desejo realizado? Seus sonhos não têm preço e não têm dinheiro. Ao prender o júri em sua imaginação, ouvindo apenas o que ela queria ouvir, ela chamou o júri à unanimidade em seu nome. Imaginando ser a realidade de tudo que existe, com ela a senhora realizou seu desejo realizado. A afirmação de Bell de que o poeta cria a partir da contemplação também é verdadeira para os imaginistas. Eles sabem como utilizar suas alucinações de áudio e vídeo para criar a realidade. Nada é tão fatal quanto a conformidade. Não devemos nos permitir ser cingidos pela fixidez dos fatos. Mude a imagem e, assim, mude o fato. R.O. empregou a arte de ver e sentir para criar sua visão na imaginação. Há 1 ano, levei meus filhos para a Europa, deixando meu apartamento mobiliado aos cuidados de minha empregada. Quando voltamos, alguns meses depois, para os Estados Unidos, encontrei minha empregada e todos os meus móveis desaparecidos. O superintendente do apartamento afirmou que a empregada havia transferido meus móveis a meu pedido. Não havia nada que eu pudesse fazer no momento, então peguei meus filhos e me mudei para um hotel. Claro, relatei o incidente à polícia e, também, trouxe detetives particulares para o caso.
Ambas as organizações investigaram todas as empresas de mudanças e todos os armazéns em Nova York cidade, mas sem sucesso. Parecia não haver absolutamente nenhum vestígio de meus móveis, nem de minha criada. Tendo esgotado todas as fontes externas, lembrei-me de seu ensinamento e decidi que tentaria usar minha imaginação neste assunto. Então, enquanto estava sentado em meu quarto de hotel, fechei meus olhos e me imaginei em meu próprio apartamento, sentado em minha cadeira favorita e cercado por todos os meus móveis pessoais. Olhei através da sala de estar para o piano no qual guardava fotos de meus filhos. Continuei a olhar para meu piano até que toda a sala se tornasse vividamente real para mim. Eu podia ver as fotos de meus filhos e realmente sentir o estofamento da cadeira na qual, em minha imaginação, eu sentei. No dia seguinte, ao sair do meu banco, virei-me para o meu apartamento vago em vez de para o meu hotel. Quando cheguei à esquina, descobri o meu erro e estava prestes a voltar quando a minha atenção foi atraída para um par de tornozelos muito familiar. Sim, os tornozelos pertenciam à minha empregada. Aproximei-me dela e segurei-a pelo braço. Ela estava bastante assustada, mas assegurei-lhe que tudo o que queria dela eram os meus móveis. Chamei um táxi e ela levou-me ao local onde os amigos dela tinham guardei meus móveis. Em um dia, minha imaginação encontrou o que toda uma força policial de cidade grande e investigadores particulares não conseguiram encontrar em semanas. R.O. Esta senhora sabia do segredo de imaginar antes de chamar a polícia, mas imaginar, apesar de sua importância, foi esquecido devido à atenção voltada para os fatos. Porém, o que a razão não conseguiu encontrar pela força, imaginando encontrou sem esforço. Nada simplesmente continua, incluindo a sensação de perda, sem seu suporte imaginário. Ao imaginar que estava sentada em sua própria cadeira, em sua própria sala de estar, cercada por todos os seus móveis, ela retirou o apoio imaginário que havia dado à sua sensação de perda, e por essa mudança imaginal ela recuperou sua mobília perdida e restabeleceu seu lar. Sua imaginação é mais criativa quando você imagina as coisas como deseja que sejam, construindo uma nova experiência a partir de um sonho fantasioso. Para construir tal sonho de fantasia em sua imaginação, FG trouxe para jogar todos os seus sentidos: visão, audição, tato, olfato, até mesmo o paladar. Esta é a história dela. Subiria a prancha de embarque daquele navio e sentiria o movimento da água enquanto o grande transatlântico abria caminho para o oceano aberto. Ouvi o baque das ondas quebrando nas laterais do navio, senti o calor fumegante de um sol tropical em meu rosto e cheirei e provei sal no ar enquanto todos navegávamos por águas azuis. Durante uma semana inteira, confinado a uma cama de hospital, vivi a experiência livre e feliz de estar realmente naquele navio. Então, um dia antes da minha alta do hospital, guardei as pastas coloridas e as esqueci. Mas a maravilha não parou por aí. A própria cabine em que eu tinha imaginado morado e me movido enquanto estava confinada a uma cama de hospital havia sido designada para mim. E para tornar uma história inacreditável ainda mais inacreditável, naveguei no único navio que havia escolhido, que parou não em um, mas em todos os 7 portos que desejei visitar. FG. Viajar é privilégio, não dos ricos, mas dos imaginativos. Stephen Berrien Stanton, A Vida Essencial, 1908.